E antes de qualquer coisa, quero desejar a cada um de vocês um dia muito mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Mas olha, o que acabou de acontecer nos bastidores de Brasília, gente, promete mudar tudo rumo agora às eleições de 2026. E só para vocês terem noção, mais uma delação veio à tona. E desta vez não é igual Vorcaro, não, viu? Que quer proteger ministros do STF. Inclusive, já deu alguns nomes aí. E segundo o Malu Gaspar, gente, vocês vão ficar chocados com os nomes que vão ser revelados, que estão envolvidos até o pescoço nessa delação premiada. E olha que eu posso te garantir, tem nomes bem importantes aí da política brasileira, viu? Mas não é só isso não, acabou de vazar um vídeo proibido do ministro Alexandre de Moraes e Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que vem dando o que falar. Além, gente, de uma prisão de uma grande autoridade política acaba de acontecer e choca Brasília. E mais, acabou de ser revelada uma verdadeira bomba sobre o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, aliado de Bolsonaro, acaba de vazar um vídeo entregando tudo de bandeja e vai deixar muita gente chocada. Tudo isso e muito mais nesse vídeo, mas a cereja do bolo vai vir mesmo quando vocês escutarem o que está por trás dessa delação premiada e o que realmente isso deixou os ministros do STF, principalmente o ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, desesperado. Eu só não vou ficar dando muito resumo, tá, gente? Para o vídeo não ficar muito longo. Só, por favor, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês. Caio Coppola, como sempre, preciso em suas análises, desta vez não foi diferente, deu um verdadeiro show e escancarou toda a verdade sobre o ministro Gilmar Mendes. E olhem o que ele disse. De frente com Gilmar. Nosso convidado de hoje é ministro, jurista, comentarista, crítico da vida alheia, um fofoqueiro afiado. Era essa triste figura que no final do dia já estava bêbado. Ou alguém não sabe que às 3 horas da tarde Janot já estava bêbado. Eu não gostaria de ficar relembrando coisas tristes. Mas me chamaram para dançar. Pois é, nessa semana o Brasil ficou de frente com Gilmar. O decano do STF deu mais entrevistas nos últimos dias do que alguns ministros concedem em toda a sua carreira. Contudo, a turnê midiática foi um desastre de relações públicas para Gilmar e para a imagem já desgastada do Supremo Tribunal Federal. Tudo começou quando a imprensa revelou que o ministro protocolou uma notícia-crime contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pedindo que ele fosse investigado naquele interminável inquérito das fake news. O motivo? Zema publicou nas suas redes sociais uma sátira sobre a atuação do STF usando fantoches animados. Já tô aqui. Me diz só a senha do Wi-Fi. Facinho, para não esquecer. Manda. Master 001. Ofendido com a piada, o ministro Gilmar Mendes foi à imprensa chorar as pitangas, mas usou argumentos que transbordavam preconceito. Agora, se começamos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Ou se fizermos ele roubando dinheiro no Estado, será que não é ofensivo? É correto brincar com isso? A resposta de Romeu Zema foi firme e contundente. Gilmar, tô achando isso uma vergonha. Pode me satirizar à vontade. O que você não pode fazer é comparar homossexual com ladrão. Sério que você acha a mesma coisa chamar alguém de homossexual ou de ladrão? Aí você mostrou todo o seu mais puro preconceito por o Brasil. O próprio Gilmar reconheceu que passou dos limites e se retratou nas redes sociais por se referir à homossexualidade como forma de injúria. Imagina se ele fosse um político conservador, talvez já estivesse respondendo a um processo por homofobia. Mas já que nós acabamos de ouvir a bela resposta do Zema a esses ataques, eu tenho uma pergunta para o telespectador. Você teve alguma dificuldade de entender o que ele disse?
Por acaso o Zema cometeu erros de português ou se colocou de forma confusa? Não, né? Mas Gilmar Mendes, mais uma vez, partiu para o pessoal, atacando a forma como o Romeu Zema se expressa. Ele fala um dialeto próximo do português. Muitas vezes a gente não o entende, né? Eu estava imaginando que ele fala uma língua lá do Timor-Leste, um tetum ou coisa assim, mas, de qualquer forma, naquilo que for inteligível, é importante que a Procuradoria, a Polícia Federal, o próprio ministro Alexandre apreciem. É impressão minha, ou eu acabei de ouvir um ministro do STF insultando publicamente um dos sotaques mais gostosos do Brasil, o delicioso sotaque mineiro. Porque Zema fala de forma simples e clara, é 100% inteligível. Aliás, como profissional de comunicação e palestrante, eu afirmo com absoluta tranquilidade. Zema se expressa muito melhor que Gilmar Mendes, especialmente quando o ministro fica à flor da pele ou fala de improviso. Como ouvimos nesses trechos, Gilmar balbucia, engole palavras, gagueja e tem péssima dicção. É ridículo que Gilmar critique a oratória alheia. Assim como é absurdo que um ministro ataque seus críticos e desafetos, insinuando que eles são alcoólatras, ignorantes, homossexuais ou ladrões. Não é isso que o Brasil espera dos seus magistrados. Nós merecemos muito mais que juízes fofoqueiros. E já vídeo proibido de Lula e Moraes que fez os ministros e também Luiz Inácio surtar. Mas antes, olhem o que foi revelado sobre o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Ricardo Salles entrega tudo de bandeja. Valdemar da Costa Neto ao pânico na data de uma resposta à entrevista do presidente Valdemar da Costa Neto ao pânico na data de ontem. Eu recebi um trecho em que ele fala da candidatura ao Senado, da disputa em São Paulo e da minha saída do partido. E eu queria dar essa resposta para todos que assistiram àquela entrevista e estão me perguntando. Enquanto nós não fizermos o presidente da República, nós não faremos o presidente do Senado. Que história é essa, não faremos presidência do Senado? O PL, por orientação do Valdemar, fechou questão em torno da candidatura do Alcolumbre. Um dos partidos responsáveis pela eleição do Alcolumbre hoje foi o PL, assim como fechou questão na eleição do Mota para a Câmara dos Deputados. Portanto, dizer que não tem nada a ver com a presidência atual do Senado é uma mentira. Inclusive, ficaram com as duas primeiras vice-presidências. Ficaram com a primeira vice-presidência do Senado, onde puseram um senador que só vota com o PT, e puseram também a primeira vice-presidência da Câmara, um deputado que, inclusive, já foi candidato pelo PT e que apoia o PT, e dizem os jornais, tem até cargos no governo do PT. Por isso que nós não podemos perder essa eleição. Para dar uma chance para o país voltar a crescer. Olha, o Valdemar e a turma do PL antes do Bolsonaro dizendo que querem dar uma chance para o Brasil prosperar, eu acho que a turma está com um problema de memória, né? Realmente é difícil de ouvir uma coisa dessa. O Salles está bravo porque ele saiu do PL. Valdemar, eu não estou bravo porque eu saí do PL, você está enganado. Eu dei graças a Deus de sair no PL, porque eu cansei de ver deputados do PL fazendo esquema com emenda. Aliás, o Flávio Dino, acho que mandou caçar 3 dos seus colegas. Vi um monte de deputados do PL votando com o governo, votando com o PT, defendendo o Lula e atacando o presidente Bolsonaro. Aliás, teve um aí que você falou que ia expulsar, pelo que eu saiba, não expulsou. Mas não é um nem dois, não, são muitos. 1/3 do PL na Câmara dos Deputados vota com o governo. E muitos deles têm cargos com o governo, e muitos deles estão fazendo esquema com emenda do governo. Tanto que 3 foram pegos, e tem outros aí sendo investigados, justamente por causa de fazer esquema no governo do Lula. Ele seria o nosso senador hoje. Essa conversa de dizer que seria nosso senador só compra quem não te conhece. Você, na eleição municipal em São Paulo, preferiu ficar com o Ricardo Nunes, do Centrão, que tinha Marta Suplicy, Soninha, um monte de escândalo e denúncias de corrupção, as máfias todas dominando a Prefeitura de São Paulo. Aliás, outro dia saiu um escândalo aí na Secretaria de Cultura, ou Empresa de Turismo, SP Tours, uma dessas aí, né? Justamente o candidato que eu falei, não se alia a esse candidato. Você tem o 3º deputado mais votado da cidade de São Paulo no teu partido. Alguém que foi ministro, secretário de Estado, e você mesmo assim preferiu aliança com o Centrão para continuar comandando Secretaria de Meio Ambiente, subprefeituras e outras alianças mais que a gente deve imaginar. Portanto, não venha com essa história de que seria nosso senador, porque eu sei bem
que tipo de negociação em que se pretende fazer negócio, a gente sabe que comigo não tem negócio. Não teria na prefeitura, não teria no Senado, não teria em lugar nenhum. Agora está no Novo, vai sair candidato a senador pelo Novo, não tem tempo de televisão, não tem nada. O Partido Novo pode não ter tempo de televisão, não ter rádio, não ter esse fundo partidário que nós bolsonaristas demos a vocês, valdemaristas, porque pelos seus deputados valdemaristas, vocês não teriam fundo nenhum. Veja que foram os deputados bolsonaristas que fizeram o grande volume de votos e que puxaram na eleição os seus deputados valdemaristas. Mas o Novo não tem tempo de televisão, não tem fundo partidário, não tem TV, mas tem uma coisa muito importante, que é decência, que é vergonha na cara, que é atitude. E deixa eu te dizer, segundo a Folha de São Paulo, portanto, insuspeito, é o partido que mais consistentemente vota matérias de direita, tanto na Câmara quanto no Senado. Enquanto seus deputados e senadores, muitas vezes, aliás, inúmeras vezes, votam com o PT, o Novo vota como acredita, a direita conservadora. Fez uma bobagem. E ele, o que aconteceu? Poderia ser senador agora, não vai ser, porque não tem voto para isso. Olha, Valdemar, quem não tem voto é o seu pupilo, como chamou o Metrópolis. O seu pupilo, segundo a Paraná Pesquisa, que aliás é muito ligado ao teu partido, está dizendo que eu tenho mais de 12% de votos a mais do que o seu pupilo que você pretende fazer senador em São Paulo. Ou seja, se o Paraná está dando 12% de diferença de votos para mim, a mais do que o seu pupilo, eu tenho muito mais voto do que o seu pupilo. Pode ter certeza, a direita em São Paulo sabe muito bem quem eu sou. Estou há 20 anos defendendo a direita consistentemente, honestamente, coerentemente. E ninguém vai vir aqui dizer que um representante do Centrão, que se elegeu presidente da Assembleia Legislativa fazendo acordo com o PT, igualzinho que vocês fizeram com o Mota e com o Alcolumbre, é representante da direita. Faça-me o favor. E aí, gente, vocês sabiam de tudo isso que está acontecendo por trás do PL? Olha só quantas revelações, mas ainda vem mais revelação por aí. E foi ele, mais uma vez, Romeu Zema, e desta vez o vídeo proibido envolve até mesmo Luiz Inácio Lula da Silva do PT. E olhem o episódio Os Intocáveis. Os Intocáveis. Ô, Xandi. Fala, presidente. Tô sabendo que Vossa Excelência foi nos encontrinhos com o Vorcaro. Encontro? Assim você me quebra. Quem disse que foi comigo? Ué, tá escrito aqui no celular que o Vorcaro se encontrou com Alexandre Moraes. Alexandre Moraes. Viu a diferença? Ah, é? Faltou o D. O D faz toda a diferença. Hã? Sabor, Alexandre. Sabor. Certeza, companheiro. Alexandre Moraes. Ah, é? Agora pronto. Só tem eu com esse nome em Brasília. Tá. Mas você é o único Alexandre Moraes cuja esposa tem um contrato de 129 milhões com o Banco do Vorcaro. Minha esposa não pode mais trabalhar agora? Tá, voltando aqui pro celular do Vorcaro. Sabor? Tem mensagem dizendo que você também foi na casa dele pelo menos 2 vezes. Agora a pessoa não pode nem errar o caminho de casa? Mas 2 vezes, Xande. Não, quando o senhor errou o caminho e foi visitar o triplex. Tá, acontece. Pois é. Mas tem essa outra mensagem aqui no Vorcaro escreveu: tô indo encontrar Alexandre Moraes, aqui perto de casa. Sabor, Alexandre? Tá, mas 10 dias depois, o Vorcaro fez uma videochamada com a noiva. O amor é lindo. E ela perguntou: quem é esse cara no vídeo? Tem muitos caras em vídeos por aí. Mas ele respondeu: Alexandre Moraes. Viu a diferença? No, God, please, no! No! Tô vendo agora aqui na coluna da Manu Gaspar. Nem fala esse nome. E essas 9 mensagens entre você e o dono do Master no dia da prisão dele? Nudes. Hã? Cruzes. Ok. Relaxa, é tudo superficial. Entendeu? Só pra conferir, tá? Se você me diz que não tenho que se preocupar... E falando em Malu Gaspar, vem mais novas delações por aí. E desta vez, resolveu já entregar alguns nomes importantes que Malu Gaspar vai trazer agora. E vocês vão ficar chocados com os nomes que vão ser revelados. Cada vez aumenta mais. Depois de Daniel Vorcaro e do seu cunhado Fabiano Zeppi resolverem tentar um acordo de colaboração premiada, agora o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, conhecido como PH, que está se preparando para entregar o que sabe em troca de um alívio. Se você não está ligando o nome à pessoa, Costa foi o presidente do Banco Estatal de Brasília que pagou mais de 12 bilhões de reais por carteiras de crédito fraudadas e depois ainda anunciou a compra do Master, que ele pagaria sem levar, porque o Vorcaro ia pegar o dinheiro e continuar controlando o banco. O PH foi preso na semana passada, depois que ficou provado que ele negociou uma propina de
146 milhões de reais em apartamentos de luxo em São Paulo e em Brasília. Trancado numa cela da Papuda, o PH trocou de advogado e mandou dizer aos investigadores que está pronto para delatar. Como aperitivo, ele já indicou que o protagonista da sua história vai ser o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que discutiu a compra do Master com o Vorcaro e avalizou o negócio como acionista controlador do BRB. Políticos graúdos do Centrão, como Antônio Rueda ou Ciro Nogueira, também têm boa chance de entrar na roda. Só que o PH vai precisar correr. O Vorcaro já está negociando com a PF e com a PGR, e se ele falar antes, não vai sobrar informação inédita para justificar um acordo com o ex-presidente do BRB. A corrida das delações está só começando. Para perceber que ela tem tudo para ser emocionante. Completar esse rolo, o liquidante do Banco Master também está caçando os bens que o Vorcaro escondeu por aí. Quase 5 bilhões de reais em imóveis, barcos, aviões, joias, que ou ele vai perder ou vão ser bloqueados antes pela justiça. Outro problema, gente, é que nessa negociação não basta só devolver o dinheiro. Os investigadores já avisaram que se a delação não for completa, também não vai ter acordo. Isso quer dizer que não tem como o Vorcaro não falar de ministros do Supremo, como Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, dos seus amigos do Centrão, como Ciro Nogueira, o Antônio Rueda e o Davi Alcolumbre, e um monte de outras pessoas que ele talvez preferisse salvar. É muito nó para desatar. E é justamente por isso que a única coisa que a gente pode garantir é que essa história ainda vai render muitos capítulos. Pois é, gente, como vocês podem ver, mais uma delação vem por aí. E segundo Malu Gaspar, vai ser emocionante. André Marcília acaba de trazer novas revelações sobre essa delação. E o que ele disse deixou muita gente surpresa lá no Palácio do Planalto e também no STF. Olha o que disse André Marcília sobre essa nova delação. E a pergunta que fica aqui no ar e ninguém está fazendo é a seguinte: o que acontece com o Vorcaro, com o Moraes, com o Toffoli, com o Gilmar Mendes, com os outros ministros do STF, se um outro delator que não o Vorcaro chegar primeiro e delatar os nomes dos ministros, colocá-los no pacote? O fato é o seguinte: a gente tem informações aqui da Polícia Federal que a delação do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, pode não ser aceita. Ele está fazendo uma série de exigências, ele está criando uma série de problemas e o André Mendonça está ficando de saco cheio já, claro, não com essas palavras, mas deu a entender para a defesa que pode rejeitar a delação dele. As informações são de Lauro Jardim do Globo, que revelou que a avaliação interna da Polícia Federal entendeu que o material já apreendido até agora contra Vorcaro é robusto e, portanto, se ele entrar na delação com muita frescura e não tiver fatos novos, a sua delação vai ser rejeitada. Ele quer não entregar todo o dinheiro, quer parcelar o dinheiro que ele vai devolver, enfim, criando uma série de problemas. Vamos dizer para vocês o seguinte: o Vorcaro tem já 8 celulares apreendidos. Um só até agora foi periciado e parte desse um foi periciada. 2/3 desse um apenas foi periciada. Portanto, se o Vorcaro não entregar tudo, os celulares falarão por ele. E vale aqui a gente dizer uma coisa: a lei 12.850, que trata das delações, sobretudo no seu artigo 4º, é clara. Quando diz isso, ninguém provavelmente está te explicando. Ela diz o seguinte: que se a delação for rejeitada, as provas existentes contra esse delator são aproveitadas. Por isso, se a delação do Vorcaro for rejeitada e houver provas robustas nos celulares contra o Vorcaro vai continuar preso e não vai ganhar benefício algum. E aí o que acontece? O ex-presidente do BRB, que está correndo por fora, o ex-presidente do BRB, que está querendo falar, que está querendo entregar nomes de ministros e que com certeza tem, se não as mesmas informações do Vorcaro, até mais informações, porque esse ex-presidente do BRB também estava ligado a esse advogado Pinheiro, que também foi preso, deve ter relação com outras pessoas mais, para além até mesmo do Vorcaro, e se ele disser os nomes de ministros, os nomes de outras pessoas, a delação do Vorcaro torna-se inútil, e pode ser que o Vorcaro fique para trás. Essa é a expectativa desse momento. Estão correndo um contra o outro para ver quem delata primeiro. Só que o Vorcaro, repito, está cheio de frescura. E o ex-presidente do BRB já trocou de advogado, já pediu para mudar a sua transferência para
próximo da Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal, para estar próximo dos investigadores e dar o nome de todo mundo e já apressar a sua delação. Ele está se aproveitando do fato de que o Daniel Vorcaro está enrolando com a sua delação, está fazendo muitas exigências para passar na frente dele. Se isso acontecer, meus caros, as investigações sobre o caso Master podem acelerar e o Vorcaro é quem vai ficar chupando o dedo. Talvez por isso é que ele esteja passando mal. O fato do ex-presidente do BRB ter trocado de advogado, inclusive escolheu como advogado um ex-ministro da Dilma, alguém experiente com delação, trocou até mesmo de advogado porque o advogado anterior dele era advogado também do Ibanez, lá de Brasília, e possivelmente o Ibanez Rocha seja um dos delatados. Essa troca já expõe isso, expõe que ele já está até avisando quem ele vai delatar. Então, o ex-presidente do BRB está com sangue nos olhos, está com a faca nos dentes, enquanto isso o Vorcaro enrolando com a sua delação. Isso é bom, isso para nós é muito bom. A delação para a gente de um, de outro, tanto faz, o importante é o caso andar. Se um ou outro é que vai dar o nome dos ministros, não importa, o importa é que o nome seja dado. E se o nome for dado pelo ex-presidente do BRB, não importa mais o que o Vorcaro tem a dizer. Importam os celulares do Vorcaro falarem por ele, importa o ex-presidente do BRB fazer uma delação robusta, importa o caso andar o mais rápido possível, o mais célere possível. Essa é a perspectiva. Talvez, meus caros, o Vorcaro fique para trás, acabe ficando preso e outros falem por ele. É por isso que foi tão importante também a manutenção da prisão desse ex-presidente do BRB ontem. Ontem a gente teve na sexta-feira a votação da segunda turma, mantendo por unanimidade, com as ressalvas de sempre do Gilmar, porque ele sempre tem algo a ressalvar e sempre algo contra o interesse público, mas enfim, independente de qualquer coisa, a prisão ontem mantida do ex-presidente do BRB, nesse contexto em que ele quer falar rápido, quer passar na frente do Vorcaro, é muito positiva. Podemos ter, nas próximas semanas, novidades significativas sobre o caso Master. Talvez não pelo Vorcaro, mas por esse novo fator que está aparecendo, que é o ex-presidente do BRB. Aguardemos e vamos trazer aqui para vocês todas as informações. Peço que vocês deixem os... Como a gente pode ver, né, gente, André Mendonça está fazendo um ótimo trabalho. E falando no ministro André Mendonça, vejam esta fala. Vejam que diferença de ministros do STF. Sem citar um só ministro, ele simplesmente escancarou toda a verdade. E olhem este vídeo. Não busque os holofotes. Busque a Deus, a quem nós adoramos, para estar onde nós estamos. Meu irmão e minha irmã, o poder político e institucional é uma bênção de Deus, se guiado por Deus. Mas quando nossos corações se colocam não segundo os princípios e os valores de Deus, para agir pelo bem do povo, nós estamos nos curvando à tentação do diabo. Cuidado, você que almeja entrar na carreira pública, talvez ser juiz, ser promotor, ser delegado. Você que já é, você que deseja ser político para fazer o bem das pessoas, que Deus te abençoe. Mas cuidado com os pequenos testes, com as pequenas bananas, com as pequenas propostas sutis que podem aparecer e que podem fazê-lo rompê-lo. Pequenas linhas que quando você se depara, você já rompeu com o próprio Deus que te ama. Meu conselho a você, não busque o poder, não busque os holofotes, busque a Deus. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Isso eu levo sempre para a minha vida. Em primeiro lugar na minha vida sempre vem Deus. Por mais que tem comentários aqui, gente, que tem gente que fala que eu não tenho que falar de Deus, eu sempre vou falar dele, porque é por ele que eu estou aqui. Porque se não fosse por ele, gente, não era permitido que eu estivesse aqui trazendo essas notícias para vocês. E falando em notícia, gente, vocês vão ficar chocados com mais essa de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Ele quer regulamentar as redes sociais de qualquer maneira. Mas dá para entender, né, gente? Porque até em reduto petista, Lula está perdendo para Flávio e perdendo seu protagonismo. E olhem essas duas notícias.
Hora de falar de eleições neste ano de 2026. O avanço da direita no Nordeste tem preocupado o presidente Lula, que tem visto o apoio na região diminuir. E quem vai trazer essa apuração é o Pedro Venceslau, abrindo a nossa tela aqui daqui a pouquinho. Isabel Mega também traz informação e análise, mas diga lá, Pedro, o que você apurou? Olha, o Nordeste sempre foi, desde 94, 98, um reduto muito forte para o presidente Lula e para o PT, uma verdadeira fortaleza eleitoral. Em 2022, o presidente Lula venceu graças à grande vantagem que ele colocou sobre o seu adversário Jair Bolsonaro nos estados da região. O mesmo aconteceu também nas eleições anteriores que o petista venceu. Ele sempre tem uma dificuldade maior na região sudeste, na região centro-oeste, mas consegue votações tão expressivas que dão uma margem de manobra, uma margem de vantagem relativamente confortável para o petista. Mas agora o sinal está amarelo na região nordeste, porque vários nomes da oposição, muitos do Centrão, outros bolsonaristas, estão bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto, colocando em risco governos petistas que estão há muito tempo no poder, por exemplo, no Ceará e em outros estados da região. E aí os números mostram o motivo da preocupação do Partido dos Trabalhadores. Em 2023, quando o presidente Lula está começando o seu mandato, seu terceiro mandato, segundo o Datafolha, 53% dos nordestinos disseram que o governo é ótimo ou bom. Esse número caiu agora, em abril, para 41% de ótimo ou bom. Ou seja, o presidente Lula vê reduzindo a sua vantagem histórica na região Nordeste. Vantagem que nunca foi, esses números relativos à popularidade do presidente no Nordeste, segundo a linha histórica do Datafolha, nunca foram tão baixos. E aí tem a questão vamos olhando para os outros anos. Em 2006, o presidente Lula venceu na região Nordeste com 77% dos votos contra 22% de Geraldo Alckmin. Em 2018, a Dilma Rousseff venceu José Serra com 70% dos votos contra 29% de José Serra. Depois, novamente, Dilma Rousseff, em 2014, venceu com 71% contra 28% de Aécio Neves. Em 2010, Fernando Haddad teve 69,7% dos votos contra 30% de Jair Bolsonaro. E em 2022 foram 69,34% de Lula contra 30% de Jair Bolsonaro. As pesquisas mostram que, nesse momento, se a eleição fosse hoje, o placar seria bem mais apertado entre Lula e Flávio Bolsonaro. Nas questões regionais que eu mencionei, um dos estados que preocupa é a Bahia, porque a ACM Neto trava uma disputa muito acirrada com o Jerônimo Rodrigues pelo governo local, que é do PT nesse momento. E o ACM Neto conseguiu montar uma grande coalizão de centro-direita, que vai inclusive dar palanque para o Flávio Bolsonaro, e ele que já disputou o governo na última eleição em 2022, pode então dar palanque para o Flávio Bolsonaro e ainda tirar o PT do poder num estado que é tradicionalmente um reduto petista. O caso do Ceará também é bastante emblemático, porque Ciro Gomes vem registrando índices de aprovação, índices de popularidade bastante grandes no estado. Ele lidera a pesquisa lá da Datafolha no estado com 47% dos votos, a mais recente, contra 32% do atual governador Eumano de Freitas. A preocupação é tão grande que teve gente do PT defendendo que Camilo Santana fosse o candidato a governador do estado, substituindo o atual governador, para manter esse grupo político no poder. Aí tem outros rachas que também preocupam o PT, como por exemplo no Maranhão, onde Carlos Brandão, que é o atual governador, rachou com o Felipe Camarão, que é o seu vice do PT. O Carlos Brandão, que vem lá do grupo político de Flávio Dino e acabou entrando em rota de colisão com o PT, desfazendo aquela frente que foi criada pelo hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. E lembrando que em 2022, pela primeira vez, o presidente Lula perdeu numa capital nordestina, que foi Maceió. E em Maceió, a expectativa era que JHC, o atual prefeito da capital, fosse para o PSB, reforçando assim o palanque da esquerda, mas ele foi para o PSDB. Portanto, a situação do PT em Alagoas também não é muito. Bom, a verdade é uma só. Lula está perdendo em todos os cenários para Flávio Bolsonaro. Também, né, gente? Flávio Bolsonaro traz o legado do nosso amado presidente. Tem uma pauta muito importante que é a segurança pública, enquanto Lula está dizendo que não quer classificar o PCC e o CV como organizações terroristas. Flávio Bolsonaro já disse que quer que faça isso. Portanto, a diferença é gritante. Ainda tem Flávio Bolsonaro que defende a nossa liberdade de expressão, enquanto Lula quer nos calar. O que eu quero andar, e que nós temos que convencer a sociedade, aí vocês podem ajudar muito, é tentar mostrar que a regulação, necessariamente, você não está proibindo as pessoas de falarem. Não tem nada a ver com liberdade de expressão. O que você não pode é permitir que seja liberdade a rede digital para você cometer o crime que você não pode cometer na vida real. Um crime cometido na rede digital é tão crime quanto o crime cometido na vida real. Então, o que nós queremos é que as pessoas tenham responsabilidade. A plataforma tem que ter responsabilidade. Ela não pode colocar qualquer conteúdo que ela quiser. Ela não pode colocar, não pode ter conteúdo incentivando a violência contra a mulher, a criminalidade, a violência entre os jovens. Não pode. É sempre esse papo furado de que a internet é uma terra sem lei. Não é verdade. Tem legislação, sim. Não é verdade que as plataformas não têm responsabilidade ou que as pessoas que publicam conteúdos nas redes sociais, elas não são punidas de acordo com a letra fria da lei. Mas
No fundo, o que esse pessoal pensa, o que a esquerda quer e seus colegas de toga, eles querem controlar, eles têm uma obsessão por censura, uma obsessão pela mordaça. É disso que se trata. É disso que se trata, né, gente? A verdade é uma só. Eles não querem que todo o povo brasileiro saibam a verdade. Vocês já imaginaram se não tivesse as redes sociais, se Bolsonaro não tivesse ganhado as eleições em 2018 e mostrado para todos nós a verdade sobre a esquerda, sobre o sistema? Que seria do nosso Brasil? Estaríamos acreditando até hoje naquela historinha de caronchinha que contava as mídias tradicionais e o PT. Mas que bom que Bolsonaro chegou, abriu os nossos olhos, nos ensinou novamente o que é patriotismo, o que é amor ao nosso Brasil, e vai agora passar esse legado, essa missão para Flávio Bolsonaro. E Flávio Bolsonaro vai ser o nosso presidente. Vamos sim eleger metade do Senado e metade da Câmara para mudar a história desse Brasil. Nós devemos isso sim para o nosso amado presidente Bolsonaro, que está pagando um preço muito alto por ter amado o seu povo brasileiro. E agora, gente, olhem essa notícia. Prisão de parlamentar? Sim. E o motivo, gente? Parlamentar é preso por agredir companheira com chave de roda. Laércio Noberto Júnior, conhecido como Júnior Chaveiro, foi preso neste sábado sob suspeita de agredir violentamente a companheira, utilizando uma chave de roda. O político exerce mandato como vereador em Barra dos Bugres, no estado do Mato Grosso. A captura foi realizada por agentes do 10º Batalhão da Polícia Militar, que o localizaram em um apartamento situado no bairro Porto, em Cuiabá. Ele estava sendo procurado desde a denúncia de violência doméstica veio à tona. À época da denúncia, o vereador era filiado ao Partido Liberal, mas acabou sendo afastado após a repercussão do caso. Como a gente pode ver, gente, até no PL, né? Vocês viram o que disse Ricardo Salles. Há muito, gente. A gente tem que ficar atentos, porque tem muitos lobos em pele de cordeiro aí. É hora da gente saber a verdade. Deus está mostrando a verdade ao povo brasileiro. Chegou a hora de separar o joio e o trigo. É por isso que temos que ficar bem atentos em quem vamos votar. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, desejando a cada um de vocês um dia muito mais que abençoado e repleto do amor de Deus, pedindo para vocês deixar o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Deixe aqui o seu nome e a cidade de onde vocês estão falando, que eu quero mandar um abraço especial para vocês aqui do canal. E o meu abraço especial do canal hoje vai para Jeremias Belém do Pará. Muito obrigado, Jeremias, por assistir o canal. Que Deus possa te abençoar e prosperar 1000 vezes mais. Um domingo abençoado a cada um de vocês. Só não esquece de compartilhar. Até nosso próximo encontro.